Olá, eu sou o Gabriel Vital, esse é mais um Diário Talks, estou hoje acompanhado aqui da Sara Bellini e a gente vai falar nesse Diário Talks de hoje sobre a instituição que tem mais confiabilidade do povo brasileiro. É o Corpo de Bombeiros. Segundo a pesquisa CNT-MDA, 97% das pessoas confiam no Corpo de Bombeiros. Esse resultado foi divulgado na semana passada, foram ouvidas 2.002 pessoas em todo o país. E depois do Corpo de Bombeiros vem a Polícia Militar e depois as Forças Armadas. Né? Essa pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional do Transporte. E a gente está aqui hoje com o Tenente Teixeira e o Subtenente Camilo, do Corpo de Bombeiros de Rio Preto, para falar um pouquinho dessa confiabilidade que a corporação tem da população, né? E também um pouquinho sobre a rotina de vocês e como fazer para se tornar um bombeiro militar, né? Então, primeiramente, muito obrigado pela participação dos senhores. A gente queria começar esse bate-papo agora falando justamente dessa pesquisa, né? Por que vocês acham que a corporação tem, né, tanta confiança do povo brasileiro, né? É essa questão de parecer um herói mesmo e ser de fato um herói? Como que é isso para vocês? Os esforços do comando são sempre para entregar o melhor serviço, né? E realmente prestar, né, um serviço diferenciado para a população. Alinhado a isso, a natureza das ocorrências que o Corpo de Bombeiros atende é um momento crítico da vida do cidadão, né? Então é um momento ali entre a vida e a morte, um momento ali que de repente nem que seja um animal dele que está na situação de risco, e o bombeiro ele vai chegar e vai dar esse alento, né? Ele vai conseguir melhorar ali, estancar o que está acontecendo, né? Remediar em um curto espaço de tempo o agravo da situação que ele se encontra. Isso daí faz toda a diferença, tá? Então a pessoa está vivendo uma tragédia, aí é uma mão que chega e dá realmente um alívio naquele momento. E esse é o momento que vai ficar marcado pro resto da vida, né? Momento durante o trauma da pessoa. Então daí eu acho que vem a confiabilidade. E lógico, né? A gente está sempre preocupado com essa prestação do bom serviço, de realmente atender a população, né? Atender de forma rápida, chegar logo e dar esse alento, né? Que a pessoa não vai ligar pro Corpo de Bombeiros para festa, né? Só a gente torce para nunca precisar ligar para vocês. Quando a festa estiver acabando, né, Camilo? Sim, Gabriel, quando você fala em herói, né, é uma palavra pesada. Na verdade, o profissional nosso é um profissional bem preparado e com equipamento bom, entendeu? Então nós conseguimos chegar na excelência de atendimento. Então é aquele atendimento que segundos, né, fazem a diferença. Se o material estiver funcionando, faz a diferença. Se a viatura estiver funcionando, faz a diferença. Então, essa questão de herói, eu coloco mais um profissional preparado com equipamentos bons, tá? E onde a gente tem isso? É nos treinamentos, na rotina diária nossa, na conferência de material. Cuidado com o material. Cuidado principalmente com o material. Por quê? Porque são materiais que nós temos que confiar. Muitas vezes estamos a 30 metros de altura, estamos mergulhando, né, Tenente? Sim. E esse material tem que ser confiável, porque senão nós vamos ser mais uma vítima. Tá? Então eu falo que o herói, né, é uma palavra pesada, mas sim um profissional bem preparado, bem treinado e com equipamento bom. Tá? Então é um geral que eu tenho desse comentário, né? Se for colocar no rol dos heróis ali, né? Então Exatamente. Tira os superpoderes, fica mais o Batman ali, né? Com cinto de utilidades, Exato. um carro diferente, né? Por aí. O paralelo é esse, o paralelo é esse. É o Tarzan às vezes, né? Faz tudo. Tarzan que não tem nada, às vezes. Né? Sunga e coragem. E como que é ser bombeiro na cidade aqui de Rio Preto, né? Lembrando que vocês atendem toda a região. A demanda é muito alta? A São José do Rio Preto é a maior demanda do grupamento, né? Então, nosso grupamento ele atende ali desde as cidades próximas ali de Catanduva até Santa Fé do Sul, né? Divisa com o estado. Então, é um polo aí com muitas variedades de indústrias, tecnologia, medicina. Então a gente está numa área muito pujante, né? Então a gente recebe uma gama de ocorrências aí variadas de todos os aspectos, desde o salvamento aquático, salvamento à altura, salvamento terrestre, incêndio estrutural, incêndio de vegetação, né? Então são muitas rodovias importantes cortando a nossa área, muitos galpões gigantes, né? E a gente tem essa a nossa demanda diária, né? E São José do Rio Preto, por ser a cidade mais importante pela densidade, e pelo que ela tem, né, as instalações dela, ela toma as maiores
o maior problema, né? Sim. Quanto maior, maior o problema, né? Então, é São José do Rio Preto. São ocorrências variadas aí durante o dia, né? Tem Resgate, incêndio, salvamento. Produtos perigosos também a gente tem. Exatamente. É o centro, né? Que, como a gente falou, passa Washington Luiz, BR-153, são Dentro da cidade. todas vias que passam vários produtos perigosos por cima dela, né? Seria transporte de combustíveis, material tóxico, químico, radioativo. Então, nós hoje estamos preparados, né? Temos o conhecimento, o treinamento para dar as primeiras e estar atendendo um tipo de ocorrência desse. Gerenciar essas crises aí, né? E na rotina, no dia a dia, eu acho que quem está de fora deve imaginar que vocês ficam lá no batalhão, é isso? Sim. No batalhão, aguardando... No grupamento, aguardando uma ligação, e a hora que chega tem que correr para o local. É assim mesmo? Tem algum dia que é mais tranquilo, que não tem tantas ocorrências? O que a gente tem, que também é protocolar, é escrito, a gente cumpre uma rotina diária. Então, em cada estação de bombeiros do estado, existe uma prontidão com efetivo mínimo e o material para o atendimento de ocorrências da importância daquela microrregião. E ali, dentro daquele dia, o comandante de prontidão, ele segue com as rotinas de treinamento físico, treinamento de alguma matéria de salvamento. Então, ele vai lá, acessa a nossa intranet, tira o material didático e faz a instrução com os componentes da prontidão. Ele só intervala, só para essa instrução para atender a ocorrência. Aí depois tem um almoço, tem um descanso e à tarde tem mais atividades aí para preencher o dia. E manter o bombeiro trabalhando, mexendo no material, né? Para não ter surpresas, né? Nós falamos que temos uma rotina, né? Para ser cumprida. E muitas vezes essa rotina, ela vai ser cumprida de uma maneira ou de outra. Então, você de repente está conferindo o material, dá uma ocorrência de incêndio, resgate. Na volta, vamos cumprir a rotina. Continua a rotina. Muitos perguntam, mas vocês estão jantando, exemplo. Aí vocês vão para um acidente, alguma coisa, vê toda aquela situação, né? Muitas vezes triste, né? E vocês voltam normal? Temos que voltar. Por quê? Porque temos que se alimentar, temos que estar preparado para a próxima. E falar assim, quantas ocorrências a gente atende por dia? É difícil. É uma rotina, é imprevisível. Você tem horário para entrar e não tem horário para sair. Tá? De repente dá pouca coisa, de repente dá mais coisa. Então eu falo, nós temos que estar preparados para isso. E gera um pouco de espanto, né? Mas vocês voltam e conseguem continuar comendo? Sem novidade, vamos comer para poder estar forte, firme e forte para estar atendendo a outra, né? Então, não vamos dizer que não nos toca, né? A gente tem toda a empatia, né? A gente sempre está aí em frente às tragédias, né? Todo mundo tem família, tem filhos, isso daí, de certa forma, tira uma casquinha, né? Mas a gente leva mais para o lado profissional, né? E ganha experiência, né? Ganha experiência. Mas falando dessas situações, né? Teve alguma situação que marcou vocês mais, assim, do que outras? Algo que fica até hoje ali, né? Aquela lembrança... Mesmo que seja uma lembrança pesada, uma lembrança positiva, algum resgate. Tem algumas ocorrências que realmente ela acaba afetando todos os sentidos, né? E a gente acaba guardando como uma experiência que realmente vale a pena contar, né? No caso, a minha foi quando eu servia no grupamento marítimo, ocorrência com raio. Então, a gente estava no final de tarde, muita tempestade se aproximando da cidade, né? E aí eu comecei a tentar evacuar a praia, né? Pessoal, precisa sair, vai cair raio. O estado de São Paulo é o lugar que mais incide, né? Em quedas de raio do Brasil. E ali no litoral, no Guarujá, não é diferente. Então a gente viu a formação de nuvens, né? E aí já começou a avisar o pessoal, vamos sair, né? E de repente começou a chover raio. E aí eu já estava no local abrigado, avistei um pai e um filho na beira do mar, né? Na zona de varrido que a gente fala. Era um garoto de 13 anos e o pai, eles eram de Guaxupé, Minas. E tinha acabado de chegar na praia. E o raio acertou os dois, né? E felizmente o garotinho lá foi a óbito, né? O pai também ficou com sequelas ali do acidente. E aí eu e minha equipe, a gente teve que se aproximar, né? Nessa área ainda com alto risco e fazer a retirada dessas vítimas de lá. E aí, durante essa retirada, continuou caindo raio e acertando outras pessoas, né? Então, por isso que eu falei que nossos instintos são postos à prova, né? Então, no momento que a gente está ali cumprindo o protocolo de atendimento, né? Tentando uma ressuscitação ali do garoto, outras pessoas eram atingidas e caíam e continuou caindo raio. E no final, a gente acabou ficando ali no posto,
com 6 vítimas, porque outras pessoas foram sendo atingidas e levadas para lá. Eu acho que essa ocorrência de frente com a natureza, com o poderio da natureza, né? Como é avassalador, né? Como é forte. E a gente se sente pequeno. E eu acho que é a ocorrência que mais marcou durante a carreira. Foi uma ocorrência bem crítica mesmo, que no final a gente fala, não tem como, né? Só Deus mesmo para proteger, A força. porque vai além, né, da técnica e do conhecimento, né? Ali é quase que uma loteria, né? Tá tendo uma chuva de raios, tá ali no meio tirando, e a gente é movido pela técnica. A gente é movido pela técnica. É por isso que o tal do herói, ele às vezes não se enquadra no nosso perfil, né? Porque a gente não tem superpoderes para sair disso, né? A não ser a técnica e a coragem que Deus dá mesmo, né, Camilo? Sim. Assim, temos várias ocorrências, né? Então a gente lembra de algumas. A maioria das vezes que nós pegamos uma ocorrência tipo de acidente de trânsito, me recordo de uma, que o cara saiu de férias, estava pagando uma caixa de cerveja para um pessoal, estava indo para o local comemorar as férias dele. Aí ele foi atingido por um veículo, chegamos lá com fraturas nos 2 fêmur, tibia e fíbula, sabe, bem machucado mesmo. Aí nesse momento a gente já faz todos os protocolos, mobilização, né, e nós entregamos essa vítima no hospital e nós perdemos, né, o contato, né, porque dali para frente é outro profissional que vai atuar. Mas nesse caso eu lembro que nós socorremos ele, fomos elogiados pela equipe médica da imobilização, né, do tipo de fratura chegar daquele jeito, né, como se diz, naquele momento nós já estávamos atuando para a melhoria da vida dele ali. No momento que nós pudemos fazer, nós fizemos, tá? Para estar atuando. Aí vem o elogio de uma equipe médica, né? Isso aí já fica marcado. E passaram-se alguns tempos, nós levávamos as vítimas e uns meses, de repente eu cruzo com uma pessoa, já andando com dificuldade, mas já... Aí eu fui lembrar, eu acho que era. E nesse mesmo intervalo de tempo, né, conversando com ele, ele falou, não, sou eu mesmo. Então a gente, né, sente a gratificação nessas lembranças. Como a gente falou, né, nós somos emotivos também, temos como posso dizer, as fragilidades também, né? Nós somos seres humanos, temos família, poderia ser qualquer um da nossa família, qualquer um conhecido. Mas vendo aquela situação, aquela vítima daquele jeito, andando com dificuldade, perto do que ele estava, foi gratificante. Então, são várias, né? Como o tenente disse. Então, são atitudes, né? Ações nossas, que no futuro você vê que valeu a pena todo o profissionalismo, todo o empenho na ocorrência. Então é gratificante. Tem várias outras, né? Vocês ficam marcados na vida das pessoas, sim, né? Tem os tempos, as boas, as ruins também, Sim, né? Eu sim. recordo de uma também que nós fomos na BR-153, chegou lá, tinha 4 vítimas, né? Nós fomos só para desencarcerar, só tirar o corpo mesmo, a perícia já estava em óbito, né? O médico já constatou o óbito no local, então nós fomos só para tirar. Eram 4 vítimas no mesmo veículo e já tinham parentes lá, né? Porque foi isolado o local. Então você sente, né? Os parentes tudo ali eram trabalhadores. O caminhão acho que deu um L, se eu não me engano, e acabou vindo a óbito todos. Então nós fomos lá só para retirar o corpo mesmo. Então são momentos tristes também, né? Sim. A gente coloca-se no lugar. Poderia ser um familiar nosso. Então, são essas coisas reflexões que... aí Exatamente. que a gente fica, às vezes, pensa, né? Lógico, né? Faz aquele debrief mental, né? Coloca na gavetinha lá do profissional e vai para casa, né? E não esquece de levar o leite, né? Que a mulher pediu. Porque é isso, a pessoa ela vive a vida, vive a história dela, e lá nos 40 anos, 30, sei lá, ele cruza com você. E aquele cruzamento ali foi decorrente de algum trauma, alguma coisa. E aí a gente deixa o melhor da gente ali, né? E essa pessoa, ela continua a seguir o caminho dela. Isso daí realmente é uma coisa muito gratificante, bem forte, né? A pessoa voltar com o tempo e falar, você ainda está nas minhas orações aí. Isso daí, com certeza, dá uma satisfação. Você fala assim, olha, não é porque eu estava lá que ele prosseguiu, mas é porque eu estive lá de corpo e alma que eu consegui ajudar essa pessoa a continuar no caminho dela, né? Isso daí realmente faz a gente se arrepiar e falar assim, olha, eu não estou por acaso, né? Com certeza, meu caminho tinha que ser esse aqui. Sim. E cruzar com essa pessoa nesse momento. Sim. E quais habilidades e qualidades vocês consideram ser importante para ser um bom bombeiro? Principalmente, frente a esses confrontos de gerações que a gente tem, é vontade de ser bombeiro. Né? Vontade de ser bombeiro e entender, né, qual é o serviço do bombeiro. Porque, realmente, né, às vezes assistir um podcast, ver a farda, né, ver um clipe de curso, né, aí o garoto fala assim, nossa,
é isso aí que eu quero ser, um herói, né? É isso que eu Mas quero. só que tem o dia a dia, né? Tem o dia a dia, tem aquelas ocorrências que a gente chega, aquelas que é muito distante, a gente chega mais tarde, né? Tem aquelas ocorrências que não acabam logo, e essas rotinas que a gente precisa cumprir. E aí esse dia a dia, às vezes, porque eu falo confronto de gerações, né? Às vezes não apetece, né? Olha, mas eu queria estar subindo no prédio todo dia, né? Então, isso daí realmente é uma coisa que gera um certo, vamos dizer, uma desmotivação, né? E é o que a gente tem observado. Mas principalmente, quero ser bombeiro. E alinhar o perfil. Qual que é o perfil? É o perfil mesmo da inteligência, ser uma pessoa inteligente, que gosta de estudar, porque a nossa matéria, ela modifica o tempo todo, ela está sempre evoluindo, né? Pega uma beira com a ciência, então não tem como ser bombeiro sem entender um pouco de matemática, um pouco de física, um pouco de química, um pouco de anatomia, de primeiros socorros. Então é bem dinâmico. Então tem que ser uma pessoa inteligente também. E ter um pendor físico, né? Porque tudo é pesado, tudo gasta a gente, né, Camilo? Eu falo, Sara, que toda ocorrência de bombeiro, ela não está no ar-condicionado. A maioria das vezes, ou está no fundo na água, ou está na altura, ou está correndo risco numa rodovia. Então, são ocorrências que os lugares já são perigosos, né? Então, como o Tenente falou, nós temos que estar preparado, habilidade física, mental, para estar podendo atender. Não ser um mais na ocorrência, né? Uma vítima a mais, uma preocupação a mais. Tá? Então, muitas vezes, eu falei, é molhado, é em chuva, é cortando árvore, mas a mais simples, vou catar um gatinho numa árvore, tudo envolve a altura, envolve a proteção, envolve real, o risco real, né? Por isso que eu falo, na nossa rotina, é uma rotina que a gente começa de um jeito. Vai terminar ela? Vai. Mas nesse intervalo pode acontecer muita coisa. Tá? Então, na verdade, nós saímos já com risco, porque é trânsito, é uma viatura, claro, respeitando as regras de sinalização, as regras de trânsito, mas nós já saímos com uma certa pressa, né? Uma certa preocupação, porque para quem está deitado, 1 minuto é 1 hora, né? O pessoal, né, fala isso daí. E quem está precisando, essa é a preocupação que nós temos também. Todos seguindo todos os protocolos de segurança. Fala que é uma profissão que é gratificante, mas ao mesmo tempo também é sacrificante. Sim. Temos que estar preparados, exige muito esse controle mental, né? Que o Camilo muito bem colocou, né? Esse foco, né? E se manter no foco frente às intempéries, né? Essa questão do controle mental e até da saúde mental frente a ocorrências mais traumáticas mesmo, não para vocês, para as pessoas que estão ali, tem alguma preparação, né, para aguentar esse tranco da saúde mental? Tem algum acompanhamento, alguma coisa? Tem. Como que é isso? A princípio, né, quando o indivíduo o candidato está se propondo a ser um policial ou um bombeiro, ele vai ser submetido por um teste psicológico, né? E dentro desse teste, o analista lá que está aplicando o teste psicológico, ele tenta encontrar um perfil, né? Um perfil de resiliência mesmo, né? Um perfil de tolerância a frustrações, né? Controle de ansiedade, controle da raiva, né? Uma pessoa não pode ser aquela pessoa calma, né? Ela tem que ter atitude, mas ela tem que ter controle dessa raiva. Ela tem que ter controle da ansiedade, né? Que nem o Camilo falou, a gente não sabe que horas vai sair, né? Então, imagina se você está esperando sair às 7h30 e não dá para sair. Você vai continuar operando naquela mesma consciência que você iniciou, né? Então, esse perfil já é buscado. Então, o policial vem da onde, né? Onde é a roça que produz polícia, né? Da sociedade. Então, o que a gente tem aqui dentro eram pessoas da sociedade, passaram por alguns funis ali, né? E nós pegamos os melhores indicados e colocamos no serviço. Aí dentro do serviço militar, que é um serviço que opera num local de risco, né? Durante o pior momento da pessoa, a gente pode ter alguns traumas ali da ocorrência, né? Então a polícia militar, ela dá esse suporte técnico, né? Que é o acompanhamento psicológico também. Então procura o militar, sessões, passa com os profissionais nossos mesmos e também profissionais de fora, para realmente tentar buscar. E antes do policial aposentar, também é ofertado um programa de auxílio, né, psicológico, né, para poder puxar, né,
puxar o freio de mão, pendurar o coldre lá, pendurar as mangueiras, porque também é difícil a reinserção, né? Após uma vida inteira de ocorrências, de vidas alheias, né? De repente, olha, você aposentou, agora você vai voltar ao seu dia de folga para sempre, né? Só vai ser seu motorista da sua esposa, motorista do seu filho, e isso daí realmente também acomete o policial de um estado mental, né? Que apresenta um tipo de patologia. Mas isso daí a gente tem dentro da Polícia Militar estruturas para realmente atender o policial, né? E aí, no começo da pergunta, né? Como que eu me preparo, né? E eu costumo falar em preleção pro pessoal. Tinha um comandante nosso na academia que ele falava assim, né? Não era a frase dele, ele falava, mas onde quer que esteja, esteja lá. Então, durante a ocorrência, esteja lá na ocorrência. Atenda a ocorrência, presta atenção, né? Ajuda, auxilia, assessora o comandante, faz dar certo, né? E aí, quando você tá de folga lá com seu filho, com a sua esposa, esteja lá, né? Sim, Você saber faça, separar, né? Lave a louça lá, guarda, né? Faz o churrasquinho pro filho, Sim. Muitas rola vezes com ele no chão. nós percebemos, né, em ocorrência sempre encontra alguém que já está na atividade, né, que aposentou, você vê o olho do cara brilhar, brilhando. E chega, né, se apresenta, fala se precisa de alguma coisa, mas você vê que brilha, que ele já não tem mais aquele equipamento que ele possa entrar na ocorrência, ele já talvez não esteja tão preparado, né? Mas ele tem aquela vontade, a vontade de estar ajudando e vai ajudar. Então, esse acompanhamento também é importante, porque foram 30 anos, né, ou mais, fazendo aquele serviço, sirene, Imagina, né? treinamento, Se o cobrança, né, Se o jovem entra instrução. com 18 anos, passa 30 anos 32 fazendo anos na aquilo, carreira, ele viveu né? mais aqui dentro do que... Então, no para ele mundo sair dessa civil, rotina mas dele, é complicado. Então, tem todo esse acompanhamento e você vê o brilho nos olhos dessas pessoas, né, que se dedicaram, né, para a corporação, fizeram Sim. o melhor, elevaram o nome, né, para estar... Se nós estamos nesse ranking aí, graças a essas pessoas também que doaram a vida dela também, né? É uma corrida de bastão, né? A gente então, sempre entra um, sai outro e a roda continua tem que girando. manter girando. Então, nós temos aí um apreço, né, muito grande por esses Os aposentados, veteranos, nossos né? veteranos, né, que vão lá no quartel tomar café com a gente e você vê que o olho brilha ainda. E futuramente seremos nós, né? Conta que- uma historinha É, lá, uma exatamente. mentirinha pra gente Mentirinha, lembrar. tal, relembrando, lembra Maravilhoso, disso, né? maravilhoso. E daqui uns anos seremos nós também. Esperamos também estar com saúde voltando ao quartel e revendo Exatamente, aí. saúde pra continuar com a família. Muitas né? vezes Exato. muito recruta, não conhece, né? Quem que é aquele? Ah, não sei, porque já aposentou há algum tempo. Legal. É só perguntar isso. O Tenente Teixeira citou a Polícia Militar, né? Muita gente, eu acho que às vezes nem sabe que aqui no estado de São Paulo, o bombeiro é um policial militar, Sim. né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho como que é esse ingresso na carreira de bombeiro, qual que é a relação do bombeiro hoje com a Polícia Militar, como que é isso? Tá bom. Né? Eu vou falar das duas portas de ingresso, tá, Camila? Aí se você complementa. Então, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros tem duas formas de ingresso, né? Que é fazer na Escola Superior de Soldados ou a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Então, o militar que já é da corporação, né? Já é praça da corporação, ele tem também a opção de fazer a Academia do Barro Branco ao longo da carreira. Então, ele pode prestar a Academia do Barro Branco junto com o pessoal civil que está querendo ingressar, vai fazer o mesmo curso, né? Mas ele tem uma disponibilidade de idade maior para poder continuar e prestar academia, né? Prestar um concurso externo para poder continuar, só que galgar a posição de oficial. E a Academia do Barro Branco. Então, o que acontece? Eu fiz, por exemplo, o último concurso que era destinado ao Corpo de Bombeiros, que foi em 2005. Então, eu entrei como soldado. Então, eu fiz o meu curso de formação de soldado dentro da Escola de Bombeiros. Então, praticamente, eu fiz o período básico, que é igual, que tem 8 meses. É igual para o soldado do bombeiro e para o soldado do policiamento. Só que os últimos 4 meses, que o curso ele dura esse um ano, os últimos 4 meses são de matéria específica. Então, o candidato que está cursando para trabalhar no policiamento, ele vai ter mais partes, vai ter esses 4 meses de formação para o policiamento, programas de policiamento, vai fazer atividade de abordagem de veículos, consulta, vai fazer estágios operacionais em batalhões de policiamento. E o candidato que está cursando o curso de bombeiro, ele vai fazer matérias de bombeiro. Então, ele vai ter introdução de salvamento aquático,
combate a incêndio, salvamento terrestre, salvamento em altura. E ele vai conseguir reunir conhecimentos básicos ainda, né? Para poder chegar e operar no programa de bombeiro que é da estação de bombeiro, né? Que é o posto de bombeiro mesmo. Ele vai conseguir trabalhar no caminhão de incêndio ou na viatura de resgate. Então, esse é o curso para soldado do Corpo de Bombeiros. O soldado, ele presta concursos internos para ser cabo, PM, sargento PM, e aí, quando ele faz o curso de sargento, que são 6 meses, né, Camilo? 6 meses. 6 meses, ele pode voltar para o bombeiro, fazendo mais um concurso interno e mais um intervalo de 6 meses de preparação para ser um sargento do bombeiro. Porque se ele era um soldado ou um cabo do bombeiro, ele vai aprender a ser um comandante de viatura de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros. Aí ele faz outro curso e volta a operar como bombeiro. E aí ele vai esperando as promoções, né? Então o Camilo, ele foi 3º sargento, foi 2º sargento, 1º sargento e hoje ele é subtenente, né? Então é o mais alto grau aí, graduação das praças. E aí eu fui soldado, e aí o que acontece? Eu prestei a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, passei em 2015, né? Então, quer dizer, ali comigo tinha jovens adentrando por esse ingresso, né? Pela Academia de Polícia, e ele faz lá os 4 anos de curso, de curso da academia, e sai aspirante. Vai para um batalhão de policiamento, e aí ele pode prestar, depois que ele é promovido a 2º tenente, ele presta para voltar para ser um bombeiro, um oficial do Corpo de Bombeiros. E tem um curso de 1 ano que prepara o oficial do Corpo de Bombeiros, que é o CBO. Uhum. Então foi esse caminho que eu fiz, né? Então tinha já 9 anos dentro da corporação, prestei academia junto com o pessoal de fora, né? Com o pessoal civil. Aí cursei academia, trabalhei no batalhão de policiamento lá em Santo André. Aí eu fiz o curso de bombeiro para oficiais, né? E aí consegui me classificar aqui para minha região, né? Que eu sou daqui de Mirassol. Uhum. E aí agora aqui estou desde 2019. Então, assim, eu acho que são esses 2 ingressos, né, que fica mais. Então, o jovem aí que quer fazer parte da corporação da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, ele presta esse concurso. Então, ele tem essas 2 portas de ingresso. Concurso para soldado e concurso para Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Que aí ele vai sair aspirante oficial. E ao ingressar, né, dessas 2 maneiras, nós temos as especializações, todos os cursos de especializações dentro. Então, você vai ver um soldado, um sargento, um oficial do bombeiro, ele pode fazer os cursos internamente, que é o curso de salvamento terrestre, salvamento em altura, produtos perigosos. Então, seria uma especialização na corporação. Tá? Então, é onde nós temos cursos específicos, né? Então, você fica lá 30 e poucos dias só com aquela matéria. E parte física, teórica, submetida a provas, é um curso mesmo de especialização. Então, hoje, se você vê um soldado ou um oficial do bombeiro, ele tem essa oportunidade também de estar se especializando dentro da corporação. Tá? Então, é onde nós temos aí a experiência, né? Quando você faz um curso específico aí, só um curso específico em salvamento terrestre, você vai ficar todos aqueles dias batendo sobre a matéria, tipos de desencarceramento, tudo voltado a isso. Então, nós chamamos a especialização, né? O curso interno de especialização. E principalmente o militar que ele frequenta um curso desse, ele sai instrutor desse curso, né? Então ele traz... Ele pode levar esse conhecimento. Então aqueles 4 meses que o aluno tem lá no específico, ele tem a matéria, todas as matérias de salvamento. Para ele tem o quê? A capacidade de ser um auxiliar de viaturas de bombeiro. Então ele sabe fazer o nó, sabe preparar um sistema. Só que essa matéria, por exemplo, salvamento em altura, é uma matéria muito mais complexa. Então, ele pode prestar um concurso interno, né? Para fazer um curso de 45 dias, ele vai se especializar somente em salvamento em altura. Lá ele vai aprender tudo sobre cordas, equipamentos de ancoragem, vai visitar lugares que têm diferentes cenários de altura, né? Tanto prédios quanto serras, montanhas, arborismo. Então, vai assim, como é que eu posso dizer, né? Vai exaurir tudo que se sabe no estado sobre salvamento em altura, mesmo para salvamento terrestre, mergulho autônomo, o curso de guarda-vidas, o curso de salvamento aquático, o curso de produtos perigosos, curso de incêndio, né? Tá bem crescente agora. Aí tem outras especializações com tempo mais curto, que nem salvamento veicular. Bom,
breque, né? Então a gente viu lá o breque, que a gente Breque? fala. É o curso de salvamento para estruturas colapsadas. Então, por exemplo, a equipe de São Paulo que foi para a Turquia operar Sim. no pós-terremoto. Então, esse curso ele habilita a pessoa em protocolos de atendimento para ocorrências daquele tipo. Teve um pessoal daqui que foi pra lá? Não. Não, Rio daqui Preto, de Rio não. Preto não. Não, ninguém foi convidado dessa vez, mas é o pessoal do GAED de São Sim. Paulo, que é um grupamento, também tem uma área livre, né? Sim. Que ele já trabalha, desenvolve mais esse tipo de treinamento, conseguiu montar, né? Eles têm montado o equipamento para atender o protocolo. Então o breque ele tem várias, vamos dizer, camadas, né? Então um breque leve, médio, breque pesado. Então você precisa reunir recursos para você atender aquele nível de apoio. Então o breque leve ele vai lá e vai ficar algumas horas operando de forma autônoma. O breque médio ele vai conseguir operar mais de uma semana, mas aí ele já vai com o equipamento um pouco mais pesado do que o antes. E a autonomia, né? A gente não pode chegar num cenário daquele todo desestruturado frente àquela tragédia, falar assim, olha, eu preciso de água, eu preciso de comida, eu preciso de lugar para o pessoal dormir. Tem que ter tudo. Tem que levar toda a estrutura para lá, se instalar, operar, pegar a missão, operar, né, dentro do protocolo internacional e depois, quando terminar a sua missão lá, os seus dias que você está preparado para operar, aí retorna pro... Não, pode ser engajado de novo, não tem problema, mas é mais ou menos assim, né? Então é uma matéria que todo o curso, todo o assunto de bombeiro é uma matéria complexa, né? Específica e carece sim de um curso que vai voltar ali e só falar daquela matéria. E esses cursos, Gabriel, ele é colocado ao extremo, né? Porque nós vamos atender ocorrência de base de chuva, sol, sem iluminação. Então Vocês lá têm que estar a gente preparado brinca, pra né? tudo, né? Faz até chover. Né? Então você vai trabalhar lá debaixo de água, com pouca iluminação, lama, com a pressão na cabeça, né? Simula com aquela todas as condições. Exatamente, com todo aquele amparato nosso. Por quê? Porque nós temos que chegar na realidade. Então nós temos que estar preparado para isso. Para atender uma ocorrência, atender uma ocorrência se tiver sol, tá na sombra, é uma coisa, mas atender uma ocorrência com chuva, falta de iluminação. Então nós temos que estar preparado para tudo isso. O preparo que eu falo é saber atuar na situação, né, nesse tipo de sinistro, e saber qual que é o material que nós vamos utilizar. Porque, como eu falei para vocês, o bombeiro sem o equipamento de treinamento não vai muito longe, né? Mas tendo isso, estando coordenado, a ocorrência sai. Então, por isso, nesses cursos, eles elevam ao extremo o dia a dia nosso. Né? Então, vai ficar tomando chuva, vai ficar molhado lá, vai ficar. Vai trabalhar ao extremo, física e mentalmente, vai trabalhar. Porque, como eu falei, a nossa rotina é uma rotina, né? Isso não que pode a gente ser confundido... não sabe o que vai acontecer, né? Então... Não pode ser confundido com maus tratos, né? Sim, não pode é um ser confundido treinamento com mesmo, tortura, né? Então é mais ou menos isso. Qual a capacidade que a gente tem? Então, para ser bem mais específico, né? E explicativo. Eu, por exemplo, me candidato para fazer o curso de salvamento terrestre. Então eu vou submetido a um teste físico. Então eu tenho que me destacar fisicamente para fazer esse curso. Aí eu consigo essa vaga e vou frequentar o curso. Lá, eles vão preparar de forma artificial todos os ambientes que eu posso operar. E ele, dentro de, lógico, né, a instrução, ela sempre tem critérios de segurança a mais, porque não pode dar nada errado na instrução, né? Então, mesmo que um ambiente controlado, ele coloca todas as intempéries da natureza, todos os riscos do ambiente ali, naquele cenário, para eu treinar. Né? Então, olha... Ele ficou sem comer alguns dias, algumas horas. Ele não conseguiu dormir a noite toda. Mas é exatamente isso. Então, se eu me desloco daqui para o litoral norte para operar por 24 horas, eu tenho que chegar lá essas 24 horas lá e ter rigidez física, né, mental, para poder continuar operando, né? E contar com experiência, né, com foco na missão, para o que eu encontrar lá não me tirar de operação, né? Seja a pior tragédia que eu estarei submetido a encontrar. Mas eu tenho que continuar. Tenho que continuar operando, né? Porque tem pessoas que dependem disso, né? E a gente se propõe... isso? Treinamento. A gente não ignora a situação. A gente tem empatia, né? Mas sabe que a gente está ali para continuar operando, né? Para superar esses obstáculos aí. E qual a diferença do Corpo de Bombeiro Civil para o militar?
Tá? O Corpo de Bombeiro Civil, ele presta um serviço particular. Então, onde eu vou encontrar um bombeiro civil? Ele vai estar trabalhando no shopping, vai estar trabalhando numa empresa muito grande, né, que exija uma brigada mais técnica. E na ocorrência, ele nunca vai operar? Ele vai sim. Então, dentro do nosso decreto estadual, que fala que o comandante das emergências do estado de São Paulo é o Corpo de Bombeiros, tanto o bombeiro civil quanto um voluntário, uma pessoa qualquer do povo, uma senhora que está ali e fala, olha, eu quero fazer um café aqui, eu quero ajudar aqui no posto de comando, ela vai entrar, ela vai fazer o que lhe é permitido ali e vai estar ajudando o Corpo de Bombeiros do mesmo jeito. E o bombeiro civil também, ele vai operar em áreas que muitas vezes não são a área quente, mas vai dar toda estrutura e amparo, e por conta do serviço dele, o Corpo de Bombeiros vai continuar vai operar com excelência. Então a gente coloca as pessoas dentro do cenário da ocorrência, sem colocá-las em risco, né? E para elas operarem a partir da competência de cada um. E quais conselhos vocês dariam aí para quem quer ingressar, né? Para quem quer ser bombeiro? Venha. Estamos precisando. Venha sim. Vamos trabalhar com a gente aqui. A gente vai passar o que sabe, né? A gente vai ganhar também com sangue novo, né? Com juventude. E a gente espera que venha pessoas bem intencionadas mesmo, né? Homens e mulheres dedicados, né? Que reúna valores morais, né? Que faz parte da nossa corporação, né? Que é militar, tem uma estrutura militar. E venha preparado, né? Para viver momentos de glória, né? Exatamente. E momentos de dor. Falo, Sara, que é Mas gratificante. É muito gratificante, né? Você poder estar atuando ali na linha de frente, você poder estar vestindo essa farda, é bem gratificante. Então, quem gosta, né? Estudem, partem para cima, que é bem gratificante. Tá? Então, as portas estão abertas, né? Sim. Só depende deles, né? Da vontade deles, da dedicação deles, né? A corporação está aí de portas abertas para recebê-los. E dentro do que a gente observa, né, a nossa instituição ela dá essa condição, né, do militar ele crescer dentro da carreira, né? Então, nas empresas exige-se um esforço às vezes subhumano para você ser um CEO, né? Mas aqui você estudando e continuando, você vai ser. Quer ser um gerente? Estuda um pouquinho mais. Depende de você. Né? E Quer ser um mérito, comandante? né? Estuda um pouquinho mais, né? Quer ser um diretor? Estuda um pouquinho mais. E é sempre pelo mérito, né? Meritocracia Dentro da total. militar, né? Meritocracia. A polícia militar ela é pioneira, né? Em ações que vá incluir, né? O cidadão, de inclusão, né? Então, por exemplo, a polícia militar em 1970 teve o primeiro batalhão feminino, né? Então a mulher ela ainda não tinha esse papel dentro da sociedade. Então a polícia militar é pioneira. Polícia militar, o método de alistamento por concurso é antes de 1900. Então, desde o século passado, a meritocracia fala mais alto. Então, o cidadão que reunia aquele dote físico e intelectual, ele era aprovado e seria do concurso. Não importa a cor da pele, não importa de onde ele veio, se ele conseguisse fazer uma prova, obter a melhor nota e ter o melhor desempenho físico, ele ia ser um policial militar. Então, hoje, por exemplo, os concursos são abertos. Então, essa questão de ter concurso só para mulheres que tinha antigamente, a gente já alcançou uma porcentagem que ficou fixa. Então, essa ação que a gente vê lá desde 1970, ela já ficou natural. Então, hoje a gente tem um concurso aberto, unissex, e a quantidade de mulheres e homens que entra é sempre a mesma. Então, a gente consegue observar que realmente atingiu o ideal. Então, 30% dos candidatos que são aprovados são mulheres e 70% homens. Porque a sociedade, 30% das mulheres querem ser policiais ou bombeiras. Não é porque a gente diferenciou. A prova é a mesma, o salário é o mesmo e a rotina e o trabalho é o mesmo. A procura das pessoas já Exatamente. mostra isso. A gente fala que é um... Como é que a matéria fala? Foi uma ação positiva, né? Então a gente começou lá atrás com ação positiva, nem se falava disso, e a gente alcançou o limite, que é esse. Essa parcela da sociedade do sexo feminino procura,
e essa parcela da sociedade masculina também procura. E aí a gente não precisou mais fazer concurso unissex, ou concurso feminino, masculino há muitos anos, né? E hoje nós temos a Escola de Formação de Bombeiros, né? É uma das maiores da América Latina, Sim, né? fica em Franco da Rocha. Franco da Rocha, É. formação de Muito legal. bombeiros. Então é uma formação excelente, né? É uma escola dedicada mesmo, né? E ela está nesse patamar aí de uma das melhores da América Latina. A gente já está quase encerrando, mas só para terminar, a gente sabe que o Corpo de Bombeiros ele tem um envolvimento grande com a comunidade onde ele está inserido, né? Quais ações o Corpo de Bombeiros aqui em Rio Preto tem hoje junto à comunidade, seja com escolas, com empresas? Quais são essas ações que são A desenvolvidas? gente tem o bombeiro na escola. Então a gente tem uma equipe de bombeiro na escola. Os números são fantásticos. É a segunda região que mais forma alunos, né? Bombeiro na escola. E atende desde a classe do primário e o ginásio. Então o bombeiro vai lá, visita, faz um treinamento. A gente recebe as crianças também no quartel. É bem similar ao ProERD, né? Só que o ProERD tem um tempo maior, né? Sim. Então, eu lembro que eu fiz um trabalho na academia e fui entrevistar algumas pessoas na rua, lá em Mauá. E as pessoas cantavam a música do ProERD, né? Olha que bacana, né? É uma experiência que a criança ou adolescente tem e ele carrega pro resto da vida, né? Sim. Então, o Corpo de Bombeiros, ele trabalha desse jeito. Junto à comunidade, eu acho que o contato que o bombeiro tem da seção técnica com as empresas, né? Para elas se adequarem a manter um ambiente seguro, né, que dê condições dos funcionários saírem, né, que é para isso as exigências do Corpo de Bombeiros, é um contato direto com o trabalhador, né? Então é uma ação positiva que ajuda o bombeiro a se infiltrar, né, dentro desses nichos de empresas, né, de indústrias. E a gente está desenvolvendo a cada dia mais um trabalho junto com a imprensa, né, e com o local, né, para prevenir principalmente o incêndio em vegetação, né? Que agora na estiagem é o que mais pega mesmo na nossa região. Nossa região tem uma grande área agrícola, né? Grande área de mata, de reservas, e a gente não quer perder isso, né? Então, quanto mais a gente conversa e conscientiza as pessoas, né? Principalmente aqui com a mídia local, né? A gente vê o resultado. Então, o que a gente vê? A gente vê muito mais número de ocorrências abertas. Então, hoje a pessoa se incomoda. A gente fez tanta entrevista falando tanto da preocupação daquele princípio de incêndio que pode se propagar para regiões de mata, para regiões de pastagem, colocar a vida das pessoas em risco. A gente vê um alto número de chamados para ocorrência de incêndio hoje. E é um princípio de incêndio, graças a Deus. A gente chega lá, é um terreno urbano, está começando a pegar fogo. A gente desenvolve um trabalho aqui na região da Floresta Estadual do Noroeste Paulista, no antigo IPA, com os moradores ali da Matinha, o pessoal da Quinta do Golfe, que eles têm lá um plano de auxílio mútuo entre os vizinhos, né? Então eles conseguem acionar a gente, conseguem dar um primeiro atendimento. E mais a questão que a gente fez o ano passado acho que vocês também acompanharam, o fogo prescrito, né? Então a gente fez uma barreira em uma vegetação que é invasora, que era só pastagem de braquiária, e esse cinturão aí segurou mesmo os incêndios e a nossa mata ficou um ano. Aceros queimados. Aceros negros que a gente fala. Então queima, só fica aquela mancha da cinza e aí acaba não tendo caminhamento do fogo para dentro da floresta. Esse sistema de prevenção é tão importante como de ação, né? Sim. Quando a gente fala na questão de prevenção, de ir lá, fazer todo esse trabalho, envolver outros órgãos, tá? Então nós estamos prevenindo. É o caso também da vistoria, né? Que fazem as vistorias, orientações. Isso para nós é importantíssimo também, para todo mundo é importante. Por quê? Porque trabalhar na prevenção é um trabalho mais tranquilo, é um trabalho que a gente consegue, né, direcionar e atingir as pessoas, né, amparadas a isso, né, atingir as pessoas que estão envolvidas com isso. Porque depois que acontece, aí nós temos que atuar. Então eu falo que a prevenção é de extrema importância. Né? Então por isso todo esse trabalho que a corporação faz, todo esse envolvimento com empresas, né, com outros órgãos. É um trabalho mútuo, né? Um trabalho com todo mundo. E é bem isso, né? Fica até que inconsciente, né? Eu citei, né, a nossa sessão técnica, né? Mas quando estão andando aqui pelos corredores e vê lá aquele extintor, aquela sinalização ali, aí você pode pensar, o Corpo de Bombeiro já esteve aqui, né? Ele está aqui do nosso lado, né? A gente está aqui querendo proteger mesmo, né? Essas exigências são realmente para
para fazer a diferença na hora de um sinistro, né? Eu acho que são essas as maneiras que a gente faz a prevenção e tem um contato, né, com as diferenças de idade mesmo, né? Desde o aluninho lá da pré-escola, o trabalhador, a questão da melhoria do ar da cidade na época da estiagem, já fica tudo seco, ainda com fogo de mato para todo lado, né? Então é um jeitinho de dar um toque do Corpo de Bombeiros mesmo que distante, né? Falei, o Corpo de Bombeiros está aqui, está olhando para você. Aqui, né? Estamos nós te olhando. temos essa visão, né? Que é a proteção da vida, né? Do patrimônio e do meio ambiente. Do meio ambiente. Então é onde nós atuamos para isso mesmo. A proteção primeiro da vida, né? Patrimônio e meio ambiente. Então todo esse trabalho, todo esse treinamento é visando isso daí. Então com tudo isso quem ganha? Ganha a população, ganha o patrimônio e ganha o meio ambiente também. Sim. Legal. Parabéns pelo trabalho Obrigado. de vocês que estão aqui, mas representando toda a corporação. Mais alguma coisa, Sara? Encerramos por aqui? Encerramos. Disponha. Querem concluir, falar alguma coisa para a gente encerrar? Bom, já que a gente tocou no assunto dos jovens, né? Então, realmente, né? A gente espera jovens, bons jovens, né? Jovens determinados, inteligentes, focados, que queiram ser do Corpo de Bombeiros, né? Então, aqui em São José do Rio Preto, nós temos 4 estações de bombeira. Uma boa parte dos bombeiros daqui são daqui de São José do Rio Preto, mas precisa de mais, viu, pessoal? Vamos, então, tá aberto concursos aí, abriu agora já, né? Um concurso para soldado da Polícia Militar. Então, é uma porta de ingresso, né? As pessoas dedicadas aí, que acham que reúne os valores morais e cívicos aqui para ser um militar do Estado, estão convidados aí a se incorporarem ao nosso time, né? Estamos esperando. A gente agradece aí a oportunidade de estar falando um pouco, né, da nossa profissão. Sim. E estamos de porta aberta. Serão sempre bem-vindos aí para estar somando junto com nós. Subtenente Camilo, Tenente Teixeira, muito obrigado pela participação no Diário Talks. Obrigado, Sara. Lembrando, você que está nos assistindo, você pode compartilhar esse episódio, que vai ficar disponível também no YouTube e nas principais plataformas de áudio. O Diário Talks volta na semana que vem com mais um bate-papo. Até mais. Tchau, tchau.